Carlinhos Maia disse que era gay e que não iria para o inferno por causa disso, afinal, Deus sempre o abençoou. Fala pessoal, hoje vamos comentar a fala do Carlinhos Maia no programa do Pablo Marçal. E já vou adiantando que esse vídeo será polêmico e que ele será dividido em duas partes. A segunda parte irei postar depois, comentando a fala do Pablo Marçal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe também o seu like. E deixe o seu comentário, caso você não concorde com aquilo que eu vou estar falando nesse vídeo. E caso você concorde com aquilo que eu irei falar, me diz o porquê você está concordando comigo. E vamos pro vídeo. Acreditem, eu sou um homem gay. E não é porque eu queira, que eu ame ser viado. Ah, eu nasci, quero ser viado. Olha como é legal ser viado. Olha como é legal passar por preconceito. Olha como é legal ser a chacota da escola. Olha como é legal ser o viadinho. É você perder o seu nome, a sua identidade. Você deixa de ser o Luiz Carlos Ferreira dos Santos e você vira o viadinho. Ninguém escolhe essa porra. De uma vez por todas. Ninguém escolhe isso. Não é uma escolha isso. Então só quem sente isso sou eu que vivo isso. Eu não sei como é ser hétero, adoraria, tentei, não foi por falta de escolha, nem por mim, nem por... A minha vida toda, antes de conhecer o Lucas, foi a vida ficando com mulher, uma atrás da outra, e não ia. Eu dizia, eu não vou desperdiçar minha única oportunidade de vida, minha única existência, para me chegar no fim da minha vida, como eu já vi muitas vezes acontecer, o cara chegar para a família. Eu não escolhi ser gay, ninguém escolhe ser gay. Esse é um argumento antigo usado pela comunidade LGBTQIA+, dizendo que já nasceram dessa forma. E alguns até dizem que se nasceram assim, é porque Deus os fez assim. E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, o pastor Silas Malafaia, em um programa do Ratinho, disse que isso era mentira, porque ninguém nascia gay, e que era uma questão comportamental, e que biologicamente só existe macho e fêmea, cromossomo XX ou XY. E embora eu concorde que biologicamente o que o pastor Silas falou em relação à biologia esteja correto, eu discordo dele na parte de que ninguém nasce gay e que isso é apenas comportamental. Mas por que eu discordo dele e afirmo que sim, uma pessoa pode nascer gay? A resposta para isso é porque todos nós nascemos em pecado. Nós fomos gerados em pecado. E isso não tem a ver com o ato da relação sexual, mas tem a ver com o pecado de Adão. Quando eu era criança, eu ouvia na igreja de que criança não tinha pecado, que enquanto ela não perdesse a inocência, ela não seria pecadora, mas isso não é bíblico. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, ela vai declarar que todos nós fomos gerados em pecado e que fomos pecadores desde o princípio. Então, por conta do pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, uma pessoa como Carlinhos Maia pode sim nascer homossexual. Mas isso significa que Deus o criou dessa forma? De jeito nenhum. Precisamos entender que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que fomos criados segundo a natureza de Deus. Fomos criados para sermos santos e andar conforme a vontade de Deus. Mas porque Adão decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou não apenas no mundo, mas entrou em nós e corrompeu a nossa natureza, que tinha sido criada para ser a imagem e semelhança de Deus. Tanto que quando Adão gera filhos, a Bíblia faz questão de dizer que Adão gerou filhos segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, segundo uma imagem e semelhança pecadora, corrompida, desgraçada e miserável. Essa é a condição natural de todo ser humano. Para a família dizer, olha, eu sou gay, traí você com homens a vida toda. E aí você pira a cabeça dos seus filhos, você pira a cabeça da sua mulher. Então eu não me vejo isso. Aí quando as pessoas dizem assim, inferno, você vai para o inferno, eu não sinto isso de maneira nenhuma. Eu sempre me senti um cara extremamente abençoado. Nunca me senti desamparado por Deus, porque eu era gay, porque eu sou gay. Nunca. Se eu disser para vocês, eu vou estar mentindo. Se eu chegar lá em cima, ele disse, vai ser a primeira coisa que eu puder. Não sinto que vou para o inferno. Sempre me senti muito abençoado. Essa fala do Carlinhos é extremamente
perigosa, porque ele condiciona a sua salvação ao fato dele ser muito abençoado por Deus. E talvez ele nem saiba, mas essa fala tem a sua raiz no neopentecostalismo, na teologia da prosperidade, nesse evangelho coach, que diz que se você é salvo, você será abençoado, Deus vai te dar coisas, Deus vai te dar bênçãos. E o problema é que o fato de sermos abençoados por Deus não significa que somos salvos. O Salmo 73 de Asaf fala justamente sobre isso. O levita, ele sentiu inveja da riqueza dos ímpios, daqueles que não temiam o Senhor. E porque eles prosperavam, comiam bem, tinham riquezas, e ele diz que quase os seus pés vacilam por conta disso. Até que ele entra no santuário de Deus, e então ele entendeu que o Senhor colocava os ímpios em lugares escorregadios e os lançava em destruição. O próprio rei Salomão vai dizer que da morte que morre o injusto, morre também o justo. E nós precisamos entender que a chuva cai, o sol nasce sobre todos, sobre os que temem ao Senhor e sobre os que não temem. Todos nós podemos viver uma vida abençoada no quesito de saúde, finanças, familiar, mas isso não significa salvação. Porque a salvação, ela não está ligada a estas bênçãos, mas está ligada unicamente e exclusivamente ao sacrifício de Cristo na cruz. Então eu posso ser abençoado e ainda assim ser condenado ao inferno. Ah, mas Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu tenha uma vida feliz. E deixa eu contar um segredo. Deus está muito mais preocupado com a sua santidade do que com a sua felicidade. Porque você pode viver uma vida plenamente feliz aqui na terra e ser lançado no inferno ainda assim. Mas se você viver em santidade, você vai viver uma vida feliz por toda a eternidade. Então Deus se preocupa muito mais com a nossa santidade do que com a nossa felicidade. Perguntar, se ele der essa ousadia de eu perguntar, você, Senhor, como é isso? Então, eu acho que ele, quando ele vê o meu coração, ele vê o meu coração com muita verdade, com muita limpeza. Eu olho para ele e digo, Senhor, eu não sou Jesus Cristo e nunca serei. Eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu não vou puxar tapete de ninguém, eu vou dividir, sabe? Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para ser um bom ser humano, eu vou saber entrar e creio que você é salvo, porque vejo que há muita verdade em meu coração e tento fazer tudo certo. Temos dois problemas muito graves nessa fala do Carlinhos, pois ele crê que no coração dele há muita verdade e sinceridade e que Deus enxerga tudo isso. O problema é que isso não é uma verdade. E antes que alguém me diga que não posso falar isso porque não conheço o coração dele, a verdade é que a Bíblia já nos dá o diagnóstico do nosso coração. E o diagnóstico diz que o nosso coração é enganoso e que dele procede os homicídios, adultérios e tudo que não presta. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica perpétua de ídolos. E isso é verdade. Mas ainda assim o Carlinhos continua dizendo que tenta fazer tudo certo, então por isso será salvo. Mas como falamos desde o início, não adianta fazermos tudo certo, porque na realidade não prestamos. Somos pecadores, nosso coração é enganoso e os nossos atos de justiça que consideramos tão bons, as nossas boas obras, Deus declara que são como trapos de imundícia. Então nossas boas obras não nos salvam. Podemos viver uma vida de boas obras e ainda assim seremos lançados no lago de fogo. E é por isso que o apóstolo Paulo declara que a salvação não é por obras, para que ninguém, nenhuma carne se glorie, mas é unicamente, exclusivamente pela graça de Deus, pelo seu favor, dom de Deus. Talvez você esteja pensando, se a salvação é por acreditar em Cristo e não é pelas nossas obras. Então Carlinhos será salvo. Na verdade, a maioria será salvo porque acreditam em Deus. E o problema é que essa mentalidade
está errada. O crer na Bíblia é bem mais profundo do que esse acreditar que nós falamos. Muitos dizem que acreditam em Jesus, vivem na igreja ou fora da igreja, adulteram, roubam, fornicam e se relacionam com pessoas do mesmo sexo ou são pastores. E sabe qual é a verdade? Eles acreditam em Jesus, mas os demônios também acreditam. Inclusive, eles temem e tremem diante de Jesus. O crer da Bíblia está relacionado com uma verdade que preenche todo o nosso ser, que nos encharca com uma graça que nos leva a viver uma vida de obediência e devoção ao Senhor. Porque eu não amo a Jesus quando eu digo, eu te amo, Jesus, mas é quando eu obedeço os mandamentos dele, é quando eu vivo pela sua palavra, é quando essa mensagem do evangelho que diz eu não presto, que sou miserável e que as minhas obras não podem me salvar, me faz correr para ele, porque só nele há salvação. E então tudo que eu faço é corresponder a essa salvação, vivendo em obediência à sua palavra. E essa obediência vai me levar a negar a mim mesmo, a abandonar as minhas paixões por amar a Ele mais do que a mim mesmo, a tal ponto de que Ele se torne o mais importante, inclusive mais importante do que a minha própria vida. E a minha oração é para que você, caso ainda não creia em Cristo, que essa mensagem pegue você, prenda o seu coração e que você ouça Ele te chamando. Amém. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários. E curta também e se inscreva. E não deixe de compartilhar. E daqui a pouco vem a parte 2 comentando a fala do Pablo Marçal.